Olá, tudo bem? Meu nome é Glenda, sou psicóloga e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio psicológico. É muito comum ouvirmos no discurso social uma ideia de equilíbrio psicológico muito associada a experimentar sentimentos positivos. Essa crença de que alguém é equilibrado quando ela está feliz, quando essa pessoa está feliz, ou que ele é saudável quando ele enfrenta uma situação negativa de uma maneira positiva, então ele não fica triste numa situação que deixaria ele triste, e um entendimento de que uma pessoa desequilibrada ela fica triste numa situação que teoricamente seria responsável por trazer felicidade ou satisfação. Existe um equívoco no modo como as pessoas organizam os pensamentos em torno da ideia do que é ser saudável emocionalmente, psicologicamente. Quando a gente fala de uma pessoa equilibrada psicologicamente, essa ideia ela está muito relacionada a, ao entendimento de que essa pessoa, esse sujeito, ele consegue reunir recursos para lidar com determinadas situações. Então, muitas vezes ele tem recursos em si e consegue fazer uso dessas habilidades, dessas capacidades, dessas condições para ele conseguir contornar essa situação difícil ou avançar, atravessar esse momento desafiador. Uma outra possibilidade é quando essa pessoa ela não tem os recursos, não tem desenvolvidas as habilidades necessárias que poderiam tornar essa empreitada mais tranquila, mais confortável, mas ele tem uma habilidade de resolução de problemas bastante desenvolvida ou muito eficaz. Então, ele vai fazer uma análise das condições às quais ele está submetida e dos recursos que ele tem disponível e irá buscar complementar ou desenvolver aquilo que falta nele para que ele possa lidar e possa enfrentar a situação da melhor maneira possível. Então, psicologicamente, uma pessoa equilibrada é aquela que consegue manejar, consegue lidar, consegue atravessar. Contudo, isso não quer dizer que esse trajeto, esse percurso é sem sofrimento, o que muitas vezes existe no imaginário social, de que as pessoas não podem ficar tristes, as pessoas não podem estar decepcionadas, elas não podem experimentar sentimentos negativos, elas não podem se frustrar. É o contrário. Os sentimentos negativos, eles precisam existir e a gente precisa saber diferenciá-los. Por exemplo, é, a nossa organização emocional, as nossas emoções, elas trabalham em conjunto e são fundamentais no nosso processo de tomada de decisão. De que forma? A gente precisa saber experimentar a tristeza, saber reconhecê-la, saber experimentá-la e principalmente saber reagir, saber responder em acordo com ela. Ou seja, reagir à tristeza de modo proporcional ao que é esperado naquela situação. Então, perder um ente querido, terminar um relacionamento, brigar com alguém importante, perder algo que você pensou, se organizou ou criou uma grande expectativa, todos esses elementos, todas essas situações, elas causam uma frustração, uma tristeza, que são sentimentos entendidos como negativos, e
quando a gente experimenta uma emoção, como essa, a tristeza, a gente precisa estar familiarizado em quais os agrupamentos de ações, de pensamentos, de condutas são eficazes para a gente conseguir contornar, sair desse momento, atravessar essa situação. Porque se você experimenta uma emoção, você não tem muita familiaridade com essa emoção, não sabe onde buscar recursos ou como lidar com ela, você vai ficar paralisado ali. Então, identificar os sentimentos, emoções negativos, estar familiarizado com eles é fundamental para uma vida funcional. Se, como existem alguns discursos sociais que primam por tá tirando o melhor de todas as situações, não deixar a tristeza o afetar, não deixar a tristeza desmotivar, esse tipo de discurso ele vai na contramão daquilo que a gente entende como um equilíbrio psicológico emocional. Por quê? Uma pessoa que está diante de uma situação, de um contexto, que traz tristeza, que traz medo, que traz frustração, essa pessoa, ela precisa sentir a tristeza, ela precisa experimentar, estar familiarizada com a frustração, precisa experimentar, estar familiarizado com a raiva, com a impotência, o sentimento de impotência, justamente para que esse sentimento incomode. Então, os sentimentos e as emoções negativas, eles são fundamentais, porque é a partir deles, a partir do reconhecimento que numa dada situação eu me sinto dessa forma, eu posso tomar uma decisão, reunir os meus recursos psicológicos, emocionais, sociais, para sair daquele contexto, para buscar algo melhor para mim, para buscar algo que seja mais completo, mais satisfatório. Então, se eu encaro uma situação, um contexto que me causa emoções negativas, como a tristeza, e eu interpreto, e eu substituo, eu me forço a olhar isso com um olhar positivo, sem haver uma reflexão, isso vai conduzir o sujeito à passividade e à submissão. E a gente já sabe qual é o caminho. O que acontece quando, diante de uma situação negativa, a gente entra num modo de sacrifício, de resistência ou submissão, o desdobramento a longo prazo ele pode ser muito ruim, culminando inclusive em contextos emocionais de desesperança. Então, a pessoa que ela não vê perspectiva, não tem uma outra forma de olhar para a situação, ou não tem esperanças de que aquele contexto vai ser modificado, vai sofrer alguma alteração, ela entra num estado de apatia, ela entra num estado de entrega, só que uma entrega negativa. Ela não consegue organizar e se mobilizar para sair da situação, porque ela acaba retroalimentando os pensamentos também negativos de que não adianta, não basta, não vai funcionar. Então, esse vídeo, eu pensei nele muito para que a gente possa refletir um pouco sobre como temos lidado com as nossas emoções, os nossos sentimentos, que lugar a sociedade dá para eles, porque as nossas tomadas de decisão, elas precisam ter acesso a como que o nosso psicológico, como as nossas emoções se organizam em torno de determinados contextos para que elas possam, para que essas tomadas de decisão
elas possam considerar o nosso bem-estar, aquilo que é melhor para a gente, dados esses sentimentos, essas emoções e o contexto experimentado. Se uma pessoa, por outro lado, ela está passando por um momento de privação, um momento difícil, no qual ela gostaria, o desejo dela seria estar fazendo uma outra coisa. Um exemplo é uma pessoa que precisa trabalhar e a única colocação que ela encontra é trabalhar em algo que ela não se identifica, mas que ela não vê uma possibilidade de fazer o que ela gosta ou de encontrar um outro trabalho melhor que traga mais satisfação a curto prazo. Então, essa pessoa ela vai experimentar sentimentos negativos em torno de alguns afazeres relacionados a esse trabalho, em torno ao sair de casa, em torno do momento de sair de casa para ir para esse emprego. Isso é normal, é natural, tendo em vista que ela não está satisfeita, que ela não se identifica com aquele trabalho e que ela não está feliz. Então, isso não é anormal. Ela está se sentindo assim porque tem um motivo. Agora, existe uma condição, nesse exemplo que eu citei, uma condição que não habilita que essa pessoa, de forma imediata, possa sair desse contexto. Então, somente avaliando as condições e entendendo com muita calma e muita gentileza as circunstâncias e condições que essa pessoa precisou enfrentar para se submeter a determinado contexto, a gente consegue auxiliar essa pessoa a buscar uma saída, um caminho alternativo, que muitas vezes não é possível ser a curto prazo. Mas se esse sujeito, se essa pessoa consegue receber um suporte para que ela se prepare mentalmente, psicologicamente, fisicamente, para tomar uma decisão e encarar e sustentar todas as consequências advindas dessa tomada de decisão, ela consegue fazer movimentos de modo a se tornar protagonista de novo da sua vida. Porque quando a gente se percebe vivendo uma vida que nós não gostaríamos, de uma forma que não nos satisfaz, a gente perde um pouco esse sentimento de protagonismo e acaba apenas agindo no automático, seguindo as circunstâncias. Então, uma boa tomada de decisão é aquela que leva em consideração o contexto, o sentimento, as circunstâncias e as condições de mudança, de alteração, né, dos fatores, para que essa mudança possa ocorrer, que essa tomada de decisão ela possa acontecer sem gerar grandes prejuízos para essa pessoa que decidiu fazer uma mudança em sua vida. Então, o que eu queria que ficasse marcado é que nós precisamos repensar um pouco sobre que tipo de forma nós estamos habituados a utilizar no tratamento dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E questionar também, de certa medida, aquilo que vem enquanto crença, enquanto diretriz de organização mental e psicológica. Porque muitas vezes os discursos sociais, eles trazem consigo um ideal de bom, de belo, de perfeição, que muitas vezes não é plausível, não é executável, mas ele está ali. Então, eu já acompanhei muitas pessoas que viveram anos de suas vidas atendendo uma demanda que, de fato, nem existia. Mas era uma suposição da parte delas de que as pessoas esperavam isso, enquanto desempenho, enquanto atitude da parte dela.
Então, é importante a gente questionar o modo como nós estamos encarando, lidando com as crenças, os discursos que circulam na sociedade, aquilo que circula no nosso imaginário enquanto referencial de certo ou errado. Então, do ponto de vista das emoções, observamos que tem uma carência de diálogos e de conversas é, que possam propiciar esse momento de reflexão. Existem muitos discursos de certo ou errado, mas existem poucos aqueles que trabalham num sentido de levantar questionamentos por parte daquele que está disposto a pensar melhor sobre um determinado ponto. Esse canal ele tem como objetivo tentar, pelo menos, suscitar esses questionamentos ou essas reflexões. Então, espero que tenha ajudado essa fala, né, sobre os sentimentos, as emoções e o modo como a gente lida com eles. Espero que possa ter ajudado, espero que essa conversa, né, essa fala possa auxiliar na tomada de decisão de vocês em relação ao que vocês decidem ouvir, trazer para si, trazer para a própria vida e aquilo que a gente decide deixar de lado. Então, espero que essa reflexão possa auxiliar nesse sentido, ok? Um abraço, então, até a próxima.